Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido Paulinho Boa Pessoa, eu vou contar minha história. Mas com a tua permissão, eu vou falar de mim na terceira pessoa do singular. Vou falar de mim mesma, mas eu vou narrar na terceira pessoa do singular. O meu nome é Abigail, mas a minha família inteirinha me chama de Biga. Não é briga não, viu, Paulinho? Biga, de Abigail. E eu acabei, sabe, assim ficando conhecida como a Biga. Eu sou moradora na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E hoje eu quero contar essa história, mas eu queria fazer um apelo, antes até de você começar a narrar a minha história, que as pessoas não me julgassem antes de ouvir a história toda. Porque normalmente as pessoas, quando tomam conhecimento da minha história até o fim, até o final, elas acabam pensando de maneira diferente. Mas agora eu passo a narrar a minha vida, a história da Biga, da Abigail. A partir de agora eu vou falar de mim, mas na terceira pessoa do singular. Começou. Biga. A Abigail. Abigail, nossa, ela era uma mulatinha daquelas de parar o trânsito. Eu cansei de ouvir. A Biga era uma mulatinha daquela de parar o trânsito. A boquinha bem desenhada, os dentes clarinhos, branquinhos, na medida certa, fizeram com que ela, a Abigail, se tornasse conhecida como a garota sorriso do Irajá. Irajá é um bairro famoso e bem popular no Rio de Janeiro. A garota sorriso do Irajá é a Biga. Conhece? Eu conheço. Ela era popular, Abigail. Logo que voltou de Minas Gerais, voltou de Minas com 3 filhos. 3. Depois de um casamento desfeito, apesar de contar pouquinho mais de 20 anos. Era jovem quando voltou. A Biga, Abigail, ela era daquelas mulheres que, apesar da personalidade tímida, não gostava de ser conduzida e nem levada assim no cabresto, aquele homem que metido a machão. A mulher minha não pisa fora daquilo que eu determino, hein? Ela não aceitava. A Abigail não aceitava. Dificilmente se prenderia a um casamento, a não ser que ela tivesse um marido extremamente compreensivo, capaz de lhe dar a liberdade que ela ansiava. A Biga, a Abigail, ela nasceu para ser livre. Tem mulher que é assim. Se a gente parar para pensar, eu não sei como você é, você que está ouvindo, mas a Abigail, ela nasceu para ser livre. A Abigail engravidou pela primeira vez aos 15 anos, cedo, né? 15 anos, apesar de ter feito porque quis. Não foi assim, eu não sabia, não, ela sabia tudo. A Abigail sabia tudo, ela fez porque quis fazer aquele filho. E daí a sua rebeldia se explica.
Também a Abigail não servia para ser dona de casa. E foi por isso que ela largou o sujeito, o mineiro, depois de viver 6 anos com ele. Ela não suportou mais a vida pacata do interior de Minas Gerais, mas nem foi culpa da cidade. A maior culpada foi a prisão do casamento. Para Abigail, aquele casamento era uma prisão. O marido, que logo se tornou ex, não permitia que ela fizesse quase nada sozinha. Era tudo com ele, junto comigo. Eu faço, eu mando, eu decido. Não deu certo, porque a Abigail, ela tinha outra personalidade, sabe? A Biga, ela não nasceu para aquilo e ela voltou para o Rio de Janeiro. Ficou morando com a mãe na mesma casa onde havia sido criada, no bairro do Irajá. Muitos dos vizinhos eram vizinhos antigos, mas obviamente que as coisas tinham mudado desde quando ela tinha saído de lá para as Minas Gerais, para o interiorzão das Minas Gerais. Ela saiu de lá adolescente, 15 anos, né? Foi quando ela engravidou. Aí foi obrigada a casar. 15 anos ela tinha. Dizer que foi fácil a volta dela, dizer que foi simples o recomeçar sem marido, seria mentira, ainda mais com 3 filhos. Não, nada é fácil nessa vida. Tá pensando que é moleza, é? Não tem moleza, não. E Abigail também nunca teve medo de dureza, tá? Disposta, corajosa, alegre. Ela não era daquele tipo assim, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora o que eu faço? Coitadinha de mim. Não tem esse papo, não. Abigail nunca teve dó de si própria. E também não havia como negar que ela havia voltado com mais juízo do que quando saiu do Rio de Janeiro. Voltou mais reservada e disposta a ter a sua liberdade. Aliás, foi pela liberdade que ela buscou o recomeço. Se não tinha talentos para o trabalho da casa, como dona de casa, ela era uma trabalhadora inata. E ela preferia sair para trabalhar fora. Aliás, sempre se deu muito bem no trabalho assim, sabe? Ela era estimada, querida, aplaudida, onde quer que pisasse para trabalhar. Resolveu voltar a estudar, depois que voltou ao Rio. Estou falando que era disposta? Com 3 filhos. Olha, não é moleza. 3 filhos. Trabalhar fora, estudar. Ela quase não falava com a vizinhança. Bom, a mãe dela ajudava, tá? Se não fosse a mãe também para ajudar no cuidado dos filhos, nada disso seria possível. A mãe dela ajudava demais. Santíssima Dona Inês. Ajudava muito. Então ela quase não falava com a vizinhança, porque ela ficava o tempo todo corrida para cá, ocupada para lá por conta disso. Achavam que ela fosse um tanto ou quanto snob. E a Abigail parece que voltou metidinha, né? Não era isso. Era ocupação mesmo. Mas num sábado de verão quente, ensolarado, Rio de Janeiro, bairro do Irajá, Abigail, com a intenção de se refrescar e ao mesmo tempo pegar um pouquinho de sol, aquele sol causticante do Rio, ela fez o que muita gente faz na periferia carioca. Às vezes está longe da praia. Então a mulher carioca, ela se adapta. Não dá para eu ir à praia, não. É aqui em casa mesmo. E Abigail pensou exatamente isso. Pegar um pouco de sol, mas em casa. E o que a turma da periferia do Rio faz? No Irajá tá cheio de gente que faz isso. Ela vestiu um biquíni mini, aquele biquininho lindo, subiu na laje da casa e deitou-se despreocupada sobre uma toalha que ela estendeu no piso da laje. É aqui mesmo que eu vou tomar um sol. O sol estava forte, causticante. Ela até teve uma hora que ela deu uma soltadinha na parte de cima do biquíni, no sutiã, porque ela queria fazer um pouquinho assim do topless. Estava na laje, né? Mas nesse mundo, quem é que tem liberdade hoje? Fala aí. Ninguém, né? Não tardou,
Abigail percebeu que um dos seus vizinhos estava observando o seu corpo bonito, apesar dela ter gerado 3 filhos. Estava tudo em cima. Ela, quando viu os olhares do vizinho, ficou constrangida. Deu uma ajeitada assim na parte de cima do biquíni, tentando amarrar de novo. E retirou-se dali, até porque ela precisava se recompor. No entanto, observada por olhos alheios, não daria para ficar ali. Resmungou alguma coisa para si própria, porque no fundo ela queria ter ficado. Estava tomando sol, estava gostoso. Mas quando ela entrou na casa, Abigail era danada. Ela abriu um sorriso e chegou a rir. Chegou a rir mesmo, riu. Porque ela tinha gostado de ter atraído a atenção daquele vizinho. E sentiu-se até envaidecida por ser desejada. Ela queria também um pouco aquilo, lógico. Né? Mãe, apesar de jovem, mas mãe de 3 filhos. Caramba, ainda faz sucesso. Queria aquilo. Afinal, isso era uma massagem para o seu ego. Aliás, é uma massagem para o ego de qualquer ser humano. Ainda mais uma mulher depois de 3 filhos. Depois disso, ela passou a perceber, a Abigail, que o mesmo vizinho procurava se exibir para ela da forma como podia. Mostrava o corpo musculoso, a pretexto de lavar o carro em frente à janela dela. E ela, carente de afeto, buscou conhecer a respeito daquele homem que estava mexendo com ela e que ela olhava para ele assim. Ele olhava para ela sem se preocupar em esconder o seu interesse. Ela descobriu o nome dele. Ela descobriu Luiz Carlos. Como diz o carioca, né? Luiz Carlos. Luiz Carlos era o nome dele. Também era casado, como ela. Ele também tinha 3 filhos. O filho dele, do meio, inclusive, havia se tornado amigo do filho dela. Aquele vizinho, o Luiz Carlos, aquele vizinho era marido, pai dedicado e carinhoso, como lhe disseram. Então, isso fez com que ela desanimasse. Falou, deixa pra lá, não quero saber disso não. Isso é encrenca. Ela resolveu não se envolver a fim de manter a reputação. A boa reputação que agora ela tinha na vizinhança. Eu digo agora porque antes, lá quando ela tinha seus 15 anos, ela era tida e a vida como espoleta. Ela havia saído de um casamento e ela não queria encrenca mais para sua vida. Chega, tá bom. Eu não vou me meter com ninguém. O cara é casado, quero nem saber. Assim ela continuou a levar a vida no vai da valsa. Mas ela não conseguia esquecer aquele homem que a atraía. E o destino resolveu aproximá-los quando ela acompanhou seus filhos a uma festinha de aniversário de um amiguinho. Era um salão de festas que ficava no Irajá. Ela foi, acompanhando os filhos. E ele também estava lá, sem a esposa. E o ambiente festivo deu a oportunidade para ambos se conhecerem. Percebeu que ele era muito carinhoso com os filhos? E ela ficou se imaginando ao lado dele. Ela ficou sonhando, se imaginando ao lado dele. Quando ele se aproximou, ela ficou nervosa, com medo que alguém comentasse alguma coisa a respeito deles. Mas ao mesmo tempo, ela queria conhecê-lo, porque ela estava se apaixonando. Ele lhe disse que a esposa tinha ficado em casa cuidando do filho menor, que estava doente. Por isso, ele estava acompanhando os outros 2 na festinha. Eu estou aqui com os meus 3, ela disse. Mas como que você pode ter 3 filhos, sendo assim tão nova, tão menina? Ele perguntou. Eu não quero falar sobre isso agora. O passado ficou para trás. Eu quero viver o presente. Ele foi direto. Você pode me dar o seu telefone? Para quê? Você é casado.
Eu quero te conhecer. Meu casamento é outra história. Então anota num guardanapo, mas me dá o seu também. Ela guardou rapidamente o papel com o número dele na bolsa, apesar de que não iria ter coragem de ligar. Ela falou, vou guardar esse papelzinho aqui, mas não vou ligar nada. Iria esperar que ele tomasse a iniciativa. Mas nos dias que se seguiram, ele não ligou. Não, ele não ligou. E ela não entendia a razão, o motivo, por quê. Ele disse que iria telefonar para ela quando lhe passou o papel e segurou a sua mão por uns instantes. Ele se mostrou tão interessado. Ela não era nenhuma tola e ela sabia que tinha rolado um clima entre eles, mas ela resolveu esperar. Certo dia, ela estava chegando do trabalho e o viu limpando o carro, justamente em frente à janela dela. Parece que ele adivinhava, porque estava tocando no rádio, no carro, uma música romântica que ela simplesmente tinha paixão por essa música. A música dizia mais ou menos assim: mas uma moça bonita de olhar gateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo e muito mais, foi divino brinquedo e muito mais, se amar como dois animais. Essa parte da música mexia com ela. Se amar como dois animais. Quando ela passou por ele, sem conseguir desviar o olhar, escutou ele falar baixinho: perdi o papel. Eu perdi o papel onde você anotou o seu telefone. Eu perdi o papel. Escutou. Ele falava baixinho, lógico, para disfarçar. Ele morava ali. A mulher dele poderia ouvir. Então ele falou baixinho: perdi o papel onde você anotou o seu telefone. Escutou? Ela ficou animada. O coração dela começou a saltar de alegria e de ansiedade. Foi divino brinquedo e muito mais. Entrou apressadamente em casa, foi direto para o seu quarto, anotou num pedaço de papel os números do seu telefone, aproximou-se da janela e, antes de jogar para ele, observou se não tinha ninguém por perto que pudesse perceber a trama. Ela não queria ficar mal falada na vizinhança. Ela baixou-se, pegou o papel, enfiou. Quer dizer, na verdade, depois que ela jogou o papel, foi ele. Ele abaixou-se, pegou o papel e enfiou no bolso da calça. Estava sem camisa e ela gostava de vê-lo assim, exibindo para ela o corpo musculoso, queimado do sol. Ele era exibicionista. Ele fazia musculação. Ele queria que ela visse os bíceps, os músculos da barriga. Não estava assim muito legal, não, mas ele achava que estava tanquinho. Mas ela gostava do que via. No dia seguinte, ela ligou para ele. A voz. Você sabe que a pessoa é danada quando ela quer impressionar. Ela capricha na voz. Ela muda um pouquinho a voz. Então a voz dela ficou assim, carinhosa, carente. Oi, Luiz Carlos. Sou eu, a Biga. Eu adoro esse seu, vamos dizer, apelido, Biga. Biga, eu gosto. Eu também gosto do teu Luiz Carlos. Nem precisava, bastou ouvir uma vez para que ele nunca mais esquecesse aquela vozinha. Assim como ela também não esqueceria a voz do Luiz Carlos. O seu coração acelerou, o corpo se excitou, pelo prazer de estar prestes a realizar o seu desejo do momento. Ficaram mais de 1 hora na conversa pelo telefone, falando sobre tudo, sobre suas vidas,
Até que ela sugeriu um encontro. Numa quarta-feira à tarde, eles se encontraram. Tem um hotel que eu quero te levar. Eu trabalhei nesse hotel, eu sou conhecido lá. O hotel era chique. Ficava na Zona Sul. Copacabana. Trabalhei lá há muito tempo, eu tenho uns amigos lá e eles quebram o galho pra mim. Tá tudo certo, vamos lá? Vamos. Ele ficou louco quando ele viu aquele corpo. Ficava impressionado. Que diferença entre ela e a mulher dele. Mas também ela era muito jovem, ela tinha 3 filhos. Mas o primeiro dela foi com 15 anos. O segundo, com 18. O terceiro, com 20. Ela tinha começado muito cedo, mas tudo em cima. Naquele quarto, de frente para o mar. Na quarta-feira, hotel, Copacabana. Ficaram frente a frente, conversaram. Nenhum mentiu para o outro. A intenção de ambos, dos dois, óbvio, era aquilo. Era o encontro, era o prazer, era a entrega. Isso acontece com todas as pessoas do mundo. Tem um momento em que as pessoas se entregam única e tão somente pelo prazer. Até sem saber o motivo. Trocaram carícias, as mais ousadas, as mais deliciosas, as mais ardentes. Primeiro beijo, cujo gosto ficou na boca durante várias e várias horas. Várias horas não, vários dias. Diante da promessa mútua de que nenhum revelaria para ninguém mais o que estava acontecendo entre eles. Meu Deus, eu não imaginava que fosse tão bom. Luiz, você também é especial. Adorei. Eu amei. Você sabe que o meu sonho era assim, entende? Por trás. Sei. Você gostou? Amei. Marcaram um novo encontro. Quando aconteceu a primeira vez, marcaram um novo encontro. Viveram cerca de 6 meses uma paixão louca, insaciável em desejo de ambos, desejo que não se esgotava de jeito nenhum. Eram encontros furtivos. Motéis variavam. De vez em quando, aquele amigo do hotel, onde ele havia trabalhado em Copacabana, quebrava um galho para ele. Aproveitava que fosse fora da temporada, dia de semana, fazia um precinho especial e valia a pena, porque o hotel ficava de frente para o mar de Copacabana. Eram encontros furtivos, mas extremamente realizadores. Normalmente, esses encontros aconteciam depois que a biga saía do trabalho. Chegavam a curtir um cineminha, restaurante, pizzaria, se bem que no Rio não são tão comuns assim, mas curtiam. Ele, aos sábados, dizia que iria trabalhar. Ele era, na verdade, depois de ter trabalhado no hotel, ele mudou completamente o ramo. Ele havia conhecido no hotel um viajante que representava produtos especiais para a construção, especialmente ladrilhos e azulejos. E ele se tornaram um representante daquela fábrica.
Ele tinha que trabalhar aos sábados, o que facilitava a mentira, porque ele tinha que realmente, às vezes, ir. E frequentava as casas de material para construção. Só que, na verdade, ele dava uma escapadela no sábado e levava a Biga à praia. Ficavam horas prolongadas no motel. Naquele hotel não dava para ficar de sábado, não dava. O preço era muito, muito salgado. Mas nunca passaram uma noite juntos, não dava, óbvio. Ele era casado, passar a noite, como? Viveram esse amor escondido 6 meses. Biga, ela não vislumbrava a possibilidade de ter o homem amado só para si. E isso a entristecia. Porque ela tinha certeza, não tinha futuro aquilo. Quer dizer, o que podia acontecer, já acontecia. Mas a paixão por aquele homem era mais forte que ela. Ela se entregava por inteiro para ele, nos seus momentos de amor. Aliás, ela sempre foi assim. A Biga sempre foi assim. Quando ela se entregava, era para valer, não era de pouquinho, não. Sabe aquela música do Matinho da Vila que a Biga tanto gosta? É devagar, devagar, devagarinho. Não, com ela não era devagar. Ela se entregava mesmo, para valer. E ela não queria nem saber de perder o Luiz Carlos. Necessitava dele e por isso nada exigia, contentando-se em dividi-lo com uma pessoa que era o oposto dela. Porque ele dizia: Biga, a Ema, minha mulher, a Ema não tem nada a ver com você. Ela é completamente diferente. A Ema, sabe, ela não permite nada, sabe, a minha mulher, ela, como filha de evangélicos, então ela não admite, sabe, essas coisas. Você tá me entendendo? Eu digo assim, da forma como você faz comigo. Essa coisa de deixar, te abraçar por trás, você tá entendendo? Não. Pelo amor de Deus, se eu falar para ela em anal, ela... Não, ela é só aquela posição papai e mamãe. É o jeito dela, a luz apagada do quarto, tudo escuro, ela não quer se mostrar. Não sei, eu sinto que ela reprimiu muito esses sentimentos. Talvez pela educação muito forte que ela teve. É difícil. Você gosta dela? Gosto. Ela é a mãe dos meus filhos. Eu gosto dela. Mas, sabe, ela é completamente outra. Ela é a dona de casa perfeita, a mãe dos meus filhos, servil, dedicada. Mas sabe, na hora do sexo, ela não gosta. Pelo menos ela me dá a impressão de que ela não gosta. E isso tira um pouquinho da minha libido, sabe? Porque o homem gosta pelo menos eu, tô falando por mim, tá, Biga? O homem gosta de fazer, mas quando ele sabe que a mulher também gosta, como é o teu caso. Você tá vendo? Olha o que você tá fazendo agora. Ela nunca faria. Oral assim, não. Oral depois de tudo assim, não, nunca. Ela nunca fez. Acho que é por isso. Por isso que eu preciso de você, Biga. Ela gostou de ouvir. Ela gostou de ouvir. Mas não era tudo. Ela tinha observado que ele havia conseguido comprar um carro do ano para Ema. Ela viu o momento quando ele chegou com o carro. Foi uma festa. Ela, de cima da casa, ela sentiu um pouquinho de inveja. E talvez até por remorso de manter um relacionamento com uma amante, ele tivesse dado aquele presente para ela. Ela comentou com ele: ô Luiz, você deu um carro 0 para ela, né? Dei. Você sabe que eu fiz um
tremendo sacrifício. Não foi fácil. Eu mesmo nunca tive um carro zero, mas eu dei para ela. Acho que é peso de consciência. Estou te entendendo. Essa era a triste realidade da Biga. Biga, a amante, que ao contrário da esposa, de quem foi o único, conheceu outros homens, trabalhava, estudava. E da maneira que entrou em sua vida, o Luiz Carlos ele poderia sair e ir para os braços de outra. Talvez a insegurança fosse a maior causa do relacionamento infeliz dele com a mulher. Talvez não fosse amor o que ele sentisse pela Biga. Não era. Ela tinha certeza que não era. Era outra coisa. Era interesse na carne. Era isso. Mas gratidão, talvez por ser mãe dos seus filhos, a mulher dele, talvez por ser a esposa dedicada, a dona de casa dedicada, ele manteria aquele casamento para o resto da vida. Não bastasse a condição de ser amante, a Biga resolveu outra coisa. Ela resolveu se aproximar da Ema, a rival, a mulher dele. A Biga, quem vê de fora, não julgue precipitadamente, não pense que é tática. A Biga, certa vez, ela estava em cima da laje. Aliás, ela tinha acabado de tomar sol sobre a laje. Ela começou a olhar aquela mulher lavando o quintal, a Ema, a mulher do Luiz Carlos, lavando o quintal. E na medida em que ela lavava o quintal, ela cantava alguma coisa, talvez fosse um hino da igreja. Então ela resolveu se aproximar. Naquele dia, ela tocou a campainha da casa, a Ema atendeu, veio bater um papo com a Biga, a esposa. Oi, eu estava ouvindo você cantar uma música linda da igreja, né? Estava ouvindo. Caramba, eu estava lá de cima da laje escutando. Você canta bem. Eu canto no coral da igreja. Entra. Ela entrou. Ela queria uma aproximação com a mulher, não sabia ainda por quê. Mas não era estratégia. E se fosse estratégia, o tiro saiu pela culatra. Porque a partir daquele momento que ela entrou para conversar com a Ema, a Biga descobriu em Ema, apesar de viver na mesma casa com o marido dela e dormir na mesma cama que ele, havia algum tempo que a Ema, ela não praticava atividade sexual com o marido. Devido a certos repúdios que ela tinha, de alguns cuidados. Ela foi ficando íntima da Ema e chegaram a tocar nesse assunto, tanto que a Ema contou para a nova amiga, a Biga, que ela até não estava entendendo a razão porque o marido não estava procurando mais por ela. Sabe, às vezes eu fico assim disposta a agradar o meu marido, mas eu sinto que ele está se distanciando de mim. Você acredita? Como a gente não pode abordar esse assunto na igreja, e você não é da igreja. Eu estou falando com você, Biga. O que você acha que é? Então, Biga, como ela agora era amiga da Ema, ela, nesse dia, resolveu: chega, não serei mais parceira na traição. Eu fiquei com muito medo. Disse a Biga para si própria, e eu resolvi romper naquele instante. Temia que o caso Biga e Luiz Carlos fosse descoberto. Ela resolveu parar com tudo. E aí ela começou a aconselhar a Ema. Sabe o que é? Posso te dar um toque, Ema? Lógico.
Eu sou uma pessoa de fora falando com você. Eu não estou julgando o teu relacionamento, mas, sabe, é que às vezes a gente, por pudores, por preconceitos tolos, a gente se proíbe de um monte de coisa. E tem marido por aí que gosta de determinadas coisas com a mulher. E às vezes a mulher, por pudores e preconceitos tolos, ela se nega a isso. E a cabeça do ser humano é complexa. E esse homem acaba buscando tudo isso lá fora. Posso tocar num assunto delicado com você? Pode, Pica. Você já fez anal? Pelo amor de Deus. Isso é pecado. Nada. Nada. Se fosse, Deus não teria deixado a gente do jeito que a gente é. Vale tudo quando você está com o homem que você escolheu. Ele é o pai dos seus filhos. Obviamente que se te incomoda e isso possa te ferir, não permita. Mas não custa tentar estimular. Senão, a cabeça humana é complexa e ainda mais a cabeça do homem, sabe? Oral. Tenho vergonha. Faz. Depois você vai me dizer como é que vai mudar. Você é tão nova. Mas eu comecei cedo. Eu tive meu primeiro filho com 15 anos. Eu sei o que eu estou te falando. Você é maravilhosa. Você é especial. Você tem um casamento lindo. E de repente está correndo um risco bobo, à toa. Faz isso. Depois você me conta o que vai mudar a sua vida. Experimente. Tá. Mas você não fala isso pra ninguém, tá, Biga? Entre mim e você. Experimente. Depois dessa nossa conversa, uma semana depois, lá de cima da minha laje, eu a vi cantando lá na sua casa. Não era propriamente uma música da igreja, era outra. Era outra música. Ela me deu um tchau de lá e me jogou um beijo. E fez um positivo, o bastante para eu entender. Conversamos. Fiz tudo que você me falou. E aí? Ficou louco. Caramba. Mas tudo isso depois de 13 anos do nosso casamento. E daí? O que vale é o momento presente. Eu gosto da música que você toca na tua casa. Qual? Uma moça bonita de olhar gateado deixou em pedaços o meu coração. O nome dessa música é Como Dois Animais. Ah, é? Eu acho que no fundo a gente tem que entender a nossa natureza humana. Apesar do nosso raciocínio, no fundo a gente tem esse lado que a gente não pode negar, natural e, entre aspas, animalesco. Uma onça pintada, seu tiro certeiro deixou em pedaços o meu coração.
Um mês depois, uma amiga minha do trabalho me arrumou um outro lugar para eu ficar. Era uma mudança. Eu deixei o Irajá e fui com os meus filhos ocupar uma nova moradia. Tive que me adaptar. Já não tinha mais a minha mãe por perto, mas contratei uma moça que ficava o período em que eu me ausentava da minha casa. E depois de um certo tempo, depois de um certo período, acabei conhecendo um outro rapaz, Edmilson. O nome dele, Edmilson. E o Edmilson era solteiro, livre como eu. E nós nos unimos. E depois de um certo tempo, quando saiu meu divórcio, nós nos casamos. E ele passou a ser o pai também dos meus filhos, sabe? Foi aceito, recebido com amor e com carinho. Assim como ele trouxe também uma menina linda, que eu também recebi e acolhi como sendo minha filha, a Heloísa. Sempre depois disso eu mantive a amizade com a Emma. E a Emma passou a viver, ao lado do Luiz Carlos, o melhor momento da vida dela. Não tinha palavras para me agradecer. Embora eu jamais tivesse tido a coragem de um dia contar para ela tudo o que havia acontecido. O que importava para mim era a felicidade dela com o Luiz Carlos, depois que eu havia passado pela vida dele. Foi por isso que eu resolvi, durante a maioria dessa narrativa, colocar-me como terceira pessoa no singular. Eu tive que sair de mim para falar um pouquinho de mim, para ser clara, objetiva, verdadeira, relatando exatamente como eu sou, com todas as minhas qualidades, mas também com todos os meus defeitos. Eu não sei de que forma vocês vão me julgar quando chegar o momento dos comentários. Eu só peço que tenham um pouquinho de cuidado. Porque, no fundo, para Emma, depois de tudo, eu fui a amiga mais importante da vida dela. Tudo é uma questão de ótica. Agradeço a atenção de todos e vou ficar atenta a cada comentário que chegar a partir de agora.